Olá, eu sou Cristiano Pernichelli, personal broker na área de imóveis e eu também estou aqui na TV Relacionamento. Olá, internautas, iniciamos mais um programa Você é Top. Estou felicíssimo porque nós estamos recebendo duas pessoas fascinantes e maravilhosas. Antoniela Canto, muito bom te rever, tá? Perfeito. E a Juliana Portas, né? Prazer em conhecê-la e gratidão muito infinita. Obrigada pelo convite. Ok. Antoniela, conta um pouquinho para os nossos internautas, um pouquinho da sua trajetória, apesar que o pessoal já te conhece da outra entrevista, né? E a Juliana Portas fala um pouquinho também da parte de fundo, e nós vamos falar desse evento de vocês também, tá? Meu nome é Antoniela Canto, eu sou atriz, sou locutora e tenho um trabalho aí de atuação, de voz, de corpo, que permeia toda a minha carreira. Aí encontrei a Juliana, que é minha fonoaudióloga, e juntas a gente criou esse workshop. Ju, fala um pouquinho, fala de você. Eu sou Juliana Portas, sou fonoaudióloga. Eu trabalho com voz, com comunicação, expressividade há 20 anos. E aí, nesse meio do caminho, encontrei a Antoniela. A gente compreendeu que a gente tinha um olhar muito comum para a voz, para o cuidado dessa relação voz e corpo. Então, não só eu sou fonoaudióloga dela, mas agora a gente é parceira nesse trabalho, que chama Voz é Movimento. É um trabalho que a gente busca trazer uma reflexão para as pessoas do quanto que a gente pode se conectar mais com a nossa voz e com o nosso próprio corpo. Porque a gente vive muito desconectado, né? A gente às vezes esquece do corpo, a gente esquece da voz, a gente fica muito aqui na cabeça, muito no mental, nas palavras. E a ideia é trazer um workshop, um curso que pudesse trazer uma vivência para as pessoas em relação à sua própria voz e a sua integração voz e corpo. Maravilhoso. E faz todo sentido. A gente nota aí que hoje, principalmente em todas as áreas do conhecimento, né, e eu até falo com meus alunos que trabalham na área comercial principalmente, a primeira coisa que você vai lá para vender numa empresa, a pessoa vai te observar. Então, através dos seus trajes, dos seus movimentos, a sua postura, né? O seu semblante, se você tem alegria para passar, se você tem alguma coisa, se você está só cabisbaixo, né? Isso daí. E a entonação da voz também, que tem que ser de acordo com o que a pessoa vai entender. Sim. E aí envolve o seguinte, para os engenheiros, o pessoal do sistema, eu falo assim, você não conhece o seu interlocutor. Então, nada de tecniquez. Quando ele começa a não entender sopa de letrinhas, você está fadado ao fracasso. Porque você tem que procurar entender a maneira como ele vai compreender as suas palavras, né? Se ele é uma pessoa que vai assimilar num ritmo mais lento que você precisa, que aí não adianta você ficar falando muito rápido e tudo mais. Então, quanto mais fluido, né, for essa relação, tudo acontece melhor, né? E você falou, a linguagem corporal hoje, a gente nota. Então, muitas vezes eu sou convidado para mediar encontros, assim, congressos. Então, eu estou aqui numa ponta e tem 2 ou 3 palestrantes. E a gente vê que, dependendo do tipo de... Algum palestrante, sempre ele ultrapassa o tempo que é dado para ele, né? Em 5 minutos, 10 minutos, não sei o quê, só que isso daí tem um preço também, né? E às vezes avança o horário de almoço. Então, eu pego assim, para olha, vou fazer 2 perguntas para cada um. Mas eu dou uma olhada no público. Se os pés do pessoal estão voltados para a porta de saída, é uma pergunta para cada um. Ou seja, a linguagem corporal deles, ele falou assim, não estamos mais aqui. Exatamente. A minha atenção não está mais aqui. Exato. E a gente, como palestrante comunicador, a gente precisa estar atento a todos os sinais. Você estava falando, eu lembrei de uma coisa. A comunicação, ela não tem oposto. Sim. Tudo comunica. Exatamente. O silêncio comunica, o pé comunica. Eu ficar assim olhando, né,
está toda hora preocupado, tudo está comunicando. Exato. Então, como será que a sua comunicação chega no outro e impacta o outro, né? Perfeito. Então, esse é o nosso olhar e como a gente entende que a gente precisa se encaixar, né? A voz, o que a gente é, a nossa voz e o nosso corpo precisam se encaixar. É um trabalho árduo, é um trabalho Sim. longo, mas esse é o primeiro módulo, né, do workshop, que se chama Voz é Movimento, onde o que a gente quer fazer? Fazer com que todos nós possamos usar as nossas potências, né, e elas estejam integradas. Então, o meu corpo tem que estar integrado com a minha voz e com o que eu quero dizer, o que eu quero comunicar. Então, essa energia, né, que tem que ser passada, né? é, Interessante. e aí a gente alia as técnicas da fonoaudiologia com as técnicas do teatro e da Perfeito. atuação. Como foi esse primeiro bate-papo entre vocês? Falaram, vamos fazer uma sinergia, vamos... Vocês começaram a colocar no papel isso primeiro? Eu conto, você conta? Como? Ela me mandou um áudio e falou assim, quero falar com você, eu tenho uma ideia, mas vamos ver. E aí eu falei, manda o áudio. Daí ela mandou o áudio, eu falei, já entendi. Ela mandou um áudio curto, vamos conversar, eu quero conversar, mas eu tô pensando mais ou menos isso. Eu falei, já entendi. Você quer isso, isso, isso? Ela falou, isso mesmo, exatamente, você entendeu. Então, a linguagem foi muito bem comunicada. Sim. Né? E a gente, de fato, pensa da mesma forma a junção da voz e corpo, da voz e do corpo. Eu já tinha muito tempo que eu queria fazer algum trabalho que envolvesse voz e corpo, mas eu não sou fono, não tenho essa parte técnica. Ok. Né? E a Juliana tem, e a gente tem essa sincronicidade de pensar voz e corpo e o movimento, esse movimento todo como uma coisa só. Perfeito. Isso daí é fantástico, porque eu atuei algumas vezes como headhunter também, e aí tem aquele pessoal procurando emprego, e ele chega cabisbaixo, assim, olha, eu já procurei, eu olhei no LinkedIn, não achei, distribuí currículo lá para algumas empresas, mas ninguém me chamou, não sei o que lá, tal. Aí eu falo, olha, do jeito que você veio conversar aqui, ainda bem que eu não sou o contratante, porque você está cabisbaixo, você não está denotando assim uma energia, você não está passando uma informação de algo que você é capaz, né? de suprir uma vaga. Né? Aí eu falo assim, igual uma moça está procurando namorado, aí ela está bastante tempo sem namorar. Quando ela arruma né, aparecem outros pretendentes, porque os olhos brilham, é outra pessoa. Uhum. Né? Então, tudo que vocês, esse encontro de vocês, né, para fazer esse workshop é fundamental. Para os rapazes também, que os Sim. rapazes também mudam Mudam muito, né? É verdade, é verdade. Mas isso que você trouxe, né, dessa pessoa que você falou, tá cabisbaixa, né? Isso é uma coisa que a gente traz também pela nossa leitura, que não adianta também você colocar, a gente não está aqui para criar um personagem, né? Perfeito. E se entender o que está acontecendo dentro. ativar a potência de cada um. E saber que isso pode ser comunicado de várias formas. Então, a gente até tem, né, nosso voz é movimento da boca para fora, da boca para dentro. Que é o quê? Interessante. É o alinhar esse comunicador daqui para cá. Ele precisa estar muito alinhado com daqui para cá. Porque senão a gente está num momento em que o fake não dura muito, né? É verdade. As pessoas precisam de verdade, as pessoas precisam de coerência, as pessoas precisam desse alinhamento. E a gente acredita que é isso que faz sentido. Você alinhar aquilo que você pensa, a sua intenção de se comunicar com a sua voz e com o impacto que você causa no outro, né? Tem a ver com implosão e explosão? A gente pode pensar Não sei. no sentido de... Porque muitas vezes aquilo que você tinha que falar no momento certo, ele não é falado, ele só fica. E aí Isso. pode dar uma implosão depois. Exato. E a explosão demais também, Exato. momentos de fúria desnecessários para aquele momento, também podem ter impactos. Isso, tem a ver. Acho que agora eu entendi o que você trouxe, porque a comunicação, a voz, né? Isso que Sim. vocês estão ouvindo, que é o som, misturado com o código da nossa língua, daqui para fora, ele é a ponta do iceberg. Isso, perfeito. E então, quando eu explodo, tem um vulcão aqui dentro. Isso. Mas às vezes o vulcão está aqui,
e aí eu quero não lidar com esse problema. Aí o que eu faço? Eu implodo. E o problema continua existindo, né? Exato. E pode afetar uma parte. Sim. Então você aprender a se comunicar é, antes de tudo, aprender a olhar para dentro. A fronteira interior que nós temos. Né? Sim. Legal. É colocar o seu empenho, né? Porque não é um esforço, é um empenho para comunicar. É um empenho que pede o teu corpo todo, não só a tua voz. Né? Senão fica tudo aqui. Aí a potência da sua comunicação fica muito reduzida. Quando você coloca o corpo entendendo aquilo que você quer dizer, aquilo que você quer comunicar, quando tudo se junta, a tua potência cresce e você comunica muito melhor. Verdade. E a hora que a comunicação ficar toda aqui, você vai causar vários problemas para a tua voz. A gente tem questões importantes de saúde vocal, né? Que a gente chama dentro da fonoaudiologia, que é, geralmente as pessoas têm essa tensão, né? A gente brinca que a gente tem vários músculos aqui, e esses músculos um chama família, emprego, né? E aí todos são ativados ao mesmo tempo. Então esse é um lugar de muita tensão. E aí você vai deixar tudo aqui? Não, você tem que fazer com o corpo. Você tem que fazer que o corpo fale também por você, né? Interessante. Tonela, olha, foi assim uma ideia brilhante que você teve e a concordância dela foi fundamental. Fundamental. Não, se a gente não estivesse falando a mesma língua, nem teria esse workshop. Eu acho que foi um encontro. Perfeito. Eu acho que depois dele vão surgir outras demandas, né? Outros módulos, né? Porque esse é um primeiro módulo, né? Para despertar essa consciência entre corpo e voz, né? A nossa ideia é que esse tenha vários módulos e a gente consiga fazer. E eu parabenizo vocês, né? Não só pelo tema em si, mas os tópicos. Porque muitas vezes assim, a pessoa, eu gostaria até de fazer um negócio desse. Só que você tem aquele negócio de 1% de inspiração e 99% de inspiração. Então tem que sentar, tem que fazer... Testar exercícios, exatamente, testar formas de isso, comunicar, né? Pensar entender quem está que as pessoas... Exatamente, para que público. Né? Isso é fundamental. E aliás, a nossa ideia desde o começo é fazer sempre um workshop para poucas pessoas. Porque senão a gente não consegue, né? É verdade. Não é uma receita de bolo que a gente passa e todo mundo faz. É individualizado, é personalizado, a gente vai cuidar das necessidades de cada um ali. Então a ideia é sempre um grupo restrito para que também isso faça sentido. Para quem está fazendo. Senão a gente manda uma apostila aí pronto. Cobra pelo e-book, não é verdade? E não é essa a ideia, né? É um trabalho que seja individual mesmo, porque isso só funciona nesse lugar. Não tem como generalizar, porque cada corpo e cada corpo que traz uma voz tem uma demanda. Tá. O exercício pode ser o mesmo, mas como ele vai chegar em você, a gente tem que entender como você vai processar esse exercício, entendeu? Ok. E as pessoas estão em níveis, nós todas estamos em níveis diferentes também, né? Isso, verdade. Normalmente, assim, em treinamentos de capacitação, é falado assim, olha, depois no final, você vai estar apto para, né? Você podia falar um pouquinho ou é surpresa isso? Não, a gente pode falar. Pode falar, depende muito, né? E, com certeza, você vai estar apto para se ouvir, para ouvir o outro melhor, para entender o que acontece dentro de você e se preparar para olhar para a comunicação de uma outra forma. Estar mais atento, né, Ju? Atenta, Sim. vai ter essa atenção mais aguçada. É um convite para a consciência, porque a gente só muda aquilo que existe. E se a gente não sabe nem que existe, não dá para mudar, né? Certo. Então é um convite para trazer essa consciência para a nossa comunicação. E quando a gente aprende algo, não tem como desaprender, né? É dali para frente. Não tem como esquecer o que agora eu já sei isso. Então vamos daqui para frente. Despertar. Em outros módulos que ele começa a observar a expressão corporal ou já dá uma dica no primeiro também? Não, já dá uma dica também. Interessante. A gente precisa acordar o corpo, e a gente acorda o corpo com movimentos corporais, exercícios corporais e vocais juntos, né? Tá. Muitas vezes lúdicos, muitas vezes mais técnicos mesmo. É essa mistura. Tá.
E você me fez lembrar, em uma ocasião eu tinha uma proposta comercial, uma empresa muito grande, e quando eu cheguei atendia um monte de fornecedores, a segurança falou assim, vai lá naquela sala 32. Eu cheguei, bati na porta e falei, pode entrar. Uma sala pequena, uma mesa grande, a pessoa do outro lado assim, falou assim, pode entrar, puxar a cadeira e ver quanto de desconto você vai me dar. Eu puxa, ele está fechado aqui. Exato. Né? O tom de voz assim, só me fala o que eu quero, que é o desconto. Eu fechei a porta. Quando eu fui puxar a cadeira, sentar, falei para ele assim, tem café e água aqui? Aí ele falou, peraí. Quando ele se levantou, eu falei, prazer, quem você acabou? Apertei a mão. Ele foi lá e buscou o café e água. Falou, agora já tudo foi legal. Sim. Aí ele sentou e ficou assim. Entendeu? Ele já não estava fechado. Não estava fechado, ele estava assim. E aí deu para conversar um pouquinho e tal. Eu falei da importância do projeto. Ele não queria escutar aquilo, mas eu acabei falando, esse projeto é de uma envergadura tal, ele vai ser vital para a organização por causa disso, tal, pode ter impactos assim, mas tudo muito rápido, né? E aí ele falou, então me dá um pouquinho. Eu falei, teu papel é pedir desconto. Mas olha, não dá para dar muito. O máximo que eu chego é isso daqui. E aí acabou fechando. Então, é importante entender isso aí, né? Claro. Se eu não soubesse um pouco da linguagem do corpo, né? Também da expressão da pessoa, ali naquele momento, o tom de voz, talvez eu teria dado um desconto muito grande ou até ter perdido. E olha que interessante, né? Você entendeu, pela sua leitura corporal dele, Sim. você entendeu que ele estava ali só para saber o quanto você ia dar de desconto. Exato. Né? Mas ele falou, mas peraí, existe uma conexão humana que está fechada, está se perdendo. Vou Que eu resgatar preciso isso. resgatar. Exato. Porque para você dar o desconto, você dá isso por e-mail, você não precisa estar ali. Exatamente. Não é verdade? Verdade. Então, a gente precisa resgatar isso. Né? A conexão humana está muito falha hoje em dia. Porque está difícil conversar mesmo. É verdade. E está acabando um pouco o olho no olho, né? Sim. Hoje muito virtual, todas as coisas assim, de uma forma muito mais rápida, mas nem sempre tão assertiva. Legal. Então, vamos falar as datas que Fala você. Isso. Nós vamos escrever aqui também, tá? Bom, a próxima turma, nós temos 2 turmas no fim de semana do dia 25 de março de 2023 e 26. Então é sábado e domingo, são 2 turmas separadas. A gente planejou um workshop de 5 horas, então das 10 até as 16, com horinha de almoço, de intervalo. Horário de fim de semana tranquilo, não precisa acordar tão cedo, porque é difícil você fazer um curso que começa às 8 da manhã no sábado, né? Já tem que acordar cedo tantas vezes. E então a gente vai fazer das 10 até as 4 com hora de almoço. E pode procurar a gente nos nossos Instagrams, né? O meu é juliana.portas. O meu é a Antoniela. E a gente vai fazer no Espaço Fala Bela, que fica na Vila Madalena. As inscrições estão abertas até... As vagas não são muitas, justamente para a gente não colocar muita gente na sala e cuidar de todo mundo com cuidado. O pessoal se inscreve pelo Instagram de vocês? Isso, pode ser. Tá. Lá tem o link, tanto na minha bio quanto na da Antoniela, tem o link na inscrição. Perfeito. Então, vocês querem deixar mais uma mensagem lá? Pessoal? Acho que é isso. Venham conhecer o nosso workshop, está bem divertido e bem gostoso de fazer. Venham cuidar de vocês. Ter um tempinho para cuidar de vocês, cuidar da sua comunicação. Ativar, né, o teu corpo e a sua voz, fazer Como diz nossa amiga, fazer amigos. Fazer amigos. Conhecer outras pessoas e cuidar um pouco dessa relação corpo-voz, comunicação, como você chega para o outro, como o outro te enxerga. Isso também é bem importante. Aí a diversidade é ótima também, né? Porque você pode ser atriz, você não precisa ser atriz, você pode ser uma médica, um jogador, um executivo. Essa junção também é muito rica para a gente acessando as nossas próprias emoções de acordo com o que a gente está vendo no corpo da outra pessoa e na voz da outra pessoa. É um trabalho bem interessante.
A gente se vê no outro, né? É verdade. Então isso ajuda bastante quando a gente tem pessoas diversas juntas. Ok, tá bom. Meninas, voltem sempre, viu? Muito Obrigada, obrigado. Kay. Obrigado mesmo, tá? Muito obrigada. Obrigada. Internautas, é um momento então de você ultrapassar os seus limites, né? Se conhecer melhor, tá? Então, estão convidados a escreverem nos Instagrams que estamos marcando aqui, ok? Então, os agradecimentos a essas fantásticas e fascinantes meninas, né? Daniela Canto e também a Juliana Portas. Nós lançamos mais um Você é Top. Grande abraço e até a próxima.